Nesta edição, a entrevista fala sobre o plano diretor mais debatido da história recente e a reportagem da semana aborda o tema Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, novos desafios. O Sindicato de Engenheiros tem 25 delegacias regionais. Delegacias sindicais que nós tratamos com um carinho enorme, que nós temos a intenção cada vez mais de fazer uma gestão descentralizada, que cada delegacia tenha a sua atitude, que participe efetivamente das questões da sociedade local, das discussões importantes da região. Para isso nós estamos, além de termos as nossas 25 delegacias, nós estamos agora comprando sedes próprias, planejada, de uma forma bem pé no chão, mas a gente vem comprando as sedes próprias para fincar raízes nesses locais. Hoje nós já temos 15. Das 25, 15 são próprias. São sedes que nós pretendemos que o engenheiro tenha lá a sua casa, que ele tenha o local onde ele pode ser defendido, onde ele pode lá também discutir as questões da ciência e tecnologia, onde ele pode acrescentar mais conhecimento e levar também conhecimento para que nós possamos estar discutindo a questão da sociedade brasileira e principalmente na região na qual ele faz parte. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e viemos aqui na Câmara Municipal de São Paulo conversar com o vereador Nabil Bonduki. O tema: o plano diretor mais debatido da história recente. Foi aprovado aí no mês passado o plano diretor da capital paulistana, que vai determinar as diretrizes urbanísticas desta grande cidade aí pelos próximos 16 anos. Agora o projeto de lei já está para ser sancionado. Nabil Bonduki, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. E, sem dúvida, é um grande prazer falar com todos os engenheiros do Estado de São Paulo. Nabil, após 9 meses de debate, o plano diretor de São Paulo é aprovado. Foram 62 audiências públicas, 44 votos a favor, 8 contrários. Qual a importância deste plano para a capital? Olha, eu acho que não resta dúvida que esse plano é um plano diretor que pode estabelecer as diretrizes para a cidade para os próximos 15 anos. E isso é muito importante, porque São Paulo nunca foi uma cidade efetivamente planejada, nunca foi uma cidade que levou em conta todas as dimensões necessárias para o desenvolvimento urbano, como a questão ambiental, a questão cultural, a questão social. E o plano diretor ele estabelece, então, um rumo para a cidade, mas também considera a necessidade de proteger aquelas situações que são mais frágeis perante o desenvolvimento imobiliário e econômico da cidade. E, Nabil, falar desse plano diretor é falar do debate que ocorreu em torno dele. Na sua opinião, por que foi um projeto tão debatido? Olha, em primeiro lugar, qualquer plano diretor precisa ser muito debatido. O Estatuto da Cidade estabelece que ele deve ser elaborado de maneira participativa e o plano diretor não é um projeto de uma gestão, de um vereador, de um partido, é um projeto da cidade, é um projeto que traça as diretrizes para a cidade para essa e as próximas 3 administrações municipais. Então, isso significa que esse projeto precisa ser um projeto que seja incorporado por todos os partidos, que seja incorporado pela sociedade. Então, não deve ser um projeto simplesmente feito em gabinete, é um projeto que tem que refletir o que a cidade quer. E o trabalho aqui na Câmara não foi só o debate, foi a análise do projeto original, a análise da cidade, de modo a garantir, então, que a gente pudesse ter o melhor projeto. E o projeto foi muito modificado na Câmara, incorporando as sugestões da sociedade, as análises que foram feitas pela Câmara, as que foram feitas por mim também aqui no meu gabinete, pela minha equipe, de modo a que a gente pudesse ter o melhor plano possível para a cidade, obviamente, dentro das diretrizes que estão colocadas hoje na administração municipal. Nabil, você já é um parlamentar experiente no seu primeiro mandato. Como você enxerga essa interação com a sociedade civil organizada? Aumentou desde a sua primeira
o seu primeiro mandato? Como é que é essa interação? Olha, não resta dúvida que aumentou muito. E já naquele meu primeiro mandato, eu tive só 2 mandatos, este agora e outro de 2001 a 2004. Já aquele de 2001 a 2004, nós tivemos um nível de participação da sociedade que nunca havia havido anteriormente. Lembrando que nós tivemos apenas um plano diretor aprovado pela Câmara em 71, na época da ditadura, aprovado no dia 30 de dezembro de 71. Então, numa época realmente onde não havia debate público, não havia participação da sociedade, nenhum, pelo contrário, momento de repressão. E a segunda vez que tramitaram vários planos diretores aqui na casa, mas nunca foram aprovados. Em 88, na administração Jânio Quadros, ele se utilizou de um expediente que existia na época, que era o decurso de prazo. Também era um resíduo da ditadura, ou seja, o projeto vinha em regime de urgência e quando ele não era aprovado em 3 meses, automaticamente ficava aprovado. Então, também não teve debate nenhum. Então, em 2001 já tivemos muito debate, mas agora muito mais, até porque a sociedade também está muito mais exigente, o Ministério Público. Vou lembrar que a tentativa de revisão do plano diretor no governo do Kassab foi paralisada pela Justiça por falta de processo participativo. Então, agora nós tivemos que seguir realmente aquilo que determina, vamos dizer assim, a visão nova de legislação, que a legislação ela tem que passar por um processo de aprovação na Câmara, mas também precisa passar por um processo participativo. Ou seja, estamos juntando a democracia representativa com a democracia participativa, buscando dessa maneira ouvir o máximo possível a sociedade e incorporar o máximo possível daquilo que a sociedade propõe. Você falou a respeito de que não é um projeto de um vereador, de uma Câmara, mas é um projeto aí suprapartidário. Nós chegamos aqui na cidade de São Paulo a esse ponto de amadurecimento, ou seja, cada vez mais termos políticas acima dos partidos, acima de nomes? Olha, é uma meta a se buscar em torno de projetos importantes. Eu não acho que todo projeto necessariamente precisa ter consenso na casa. Agora, plano diretor é um projeto importante, porque, veja, para ter se não um consenso, ter uma grande maioria, ter uma grande adesão da sociedade e dos partidos. Por quê? Porque ele vai ser implementado, provavelmente, por mais do que um partido. E a pior coisa que pode acontecer para um plano diretor é ele ser muito bom no papel, mas depois ele não virar realidade por falta de implementação. Um plano diretor estabelece diretrizes para várias áreas importantes da administração, como a área de mobilidade, de habitação, de meio ambiente, que exigem ações do poder público. Elaboração de planos setoriais, elaboração de projetos, implementação de intervenções. Então, para além daquilo que significa instrumentos de regulação do uso do solo, que esses já são, já valem a partir do plano diretor, para ele poder trazer os resultados que se espera, é necessário que haja ação do poder público e que essa ação seja coordenada na linha do plano diretor. E para isso é muito importante que haja uma ampla adesão da sociedade, inclusive para cobrar do poder público, cobrar dos vereadores, cobrar dos secretários a implementação do projeto, que eu acredito que hoje, agora que nós estamos já sancionando o plano diretor, o prefeito já está, portanto, transformando o plano diretor em lei, nós temos aí um novo desafio, que é fazer com que aquilo que está na lei, de fato, vire para a cidade, vire diretrizes aplicadas na cidade. O Jornal do Engenheiro hoje está sendo recebido na Câmara Municipal de São Paulo pelo vereador Nabil Bonduque, que foi o relator do plano diretor da cidade de São Paulo. Nós voltamos no próximo bloco jogando uma lupa a respeito das áreas importantes deste plano. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Hoje, no gabinete do vereador Nabil Bonduque, para aprofundar o tema Plano Diretor de São Paulo. Depois de 9 meses de debate,
já foi para a sanção de Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo. Vereador Nabil, vamos jogar uma lupa aqui agora a respeito de áreas importantes do plano diretor. Por exemplo, a questão habitacional foi extremamente debatida, inclusive o setor organizado da sociedade civil veio à porta da Câmara, veio querer participar, pressionou por votação. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação mais direta com os movimentos e também como vai funcionar a questão habitacional na prática. Bom, eu acho que é uma das questões mais importantes do plano diretor, né? Agora, a gente não pode pensar a questão da habitação isolada de uma estratégia da cidade. Então, a estratégia da cidade é evitar que a cidade cresça mais horizontalmente, por isso que criamos a zona rural, recriamos a zona rural no sul do município, e que possa ser mais adensada próximo ao transporte coletivo. Então, uma das questões importantes de habitação, vamos dizer assim, de habitação de uma maneira geral, não só de habitação social, é de ela estar mais próxima do transporte coletivo para que as pessoas possam ser estimuladas a utilizá-lo, né? E para isso, então, é muito importante a criação de ZEIs, né, de Zonas Especiais de Interesse Social, bem localizadas na cidade. Então, um dos instrumentos importantes que nós temos no plano diretor relacionado com a habitação são as ZEIs, né? Agora, essas ZEIs são divididas em várias categorias. As ZEIs voltadas à urbanização de favelas, que as favelas precisam ser urbanizadas, precisam ser regularizadas do ponto de vista fundiário. As ZEIs 2, que são de vazios urbanos, grandes vazios urbanos que precisam ser ocupados com habitação. E as ZEIs 3 e as ZEIs 5 são duas categorias de ZEIs que estão muito bem localizadas na cidade, próximo ao eixo de transporte coletivo, próximo às áreas centrais, em áreas que, portanto, ficam reservadas para habitação de interesse social. As ZEIs 3 para a faixa de até 3 salários mínimos, prioritariamente, as ZEIs 5 para a faixa intermediária entre 3 e 10 salários mínimos. Dessa maneira, nós poderemos ter uma habitação melhor localizada e mais próxima do trabalho, que é uma outra diretriz importante do plano diretor. Hoje nós temos uma concentração do emprego no centro expandido e a habitação sendo expulsa para a periferia. Então nós temos que trazer essa habitação mais próxima do centro para poder, inclusive, aproximar a moradia do emprego. Assim como também precisamos levar a urbanização, o emprego, a infraestrutura, a qualidade urbana para a periferia. Talvez esse seja um objetivo central do plano diretor, reduzir as desigualdades na cidade. E para reduzir as desigualdades é importante que tenhamos habitação mais próxima do centro e emprego, qualificação urbanística na periferia. Quem sabe a gente possa ter uma cidade menos desigual no futuro. E esse é o objetivo do plano diretor. Outro tema que é extremamente focado aí na mídia e que a sociedade civil também está debatendo é a mobilidade urbana. Sobre qual aspecto aí o plano diretor analisou e traçou as diretrizes para ela? Bom, em primeiro lugar, o plano diretor considera o sistema estrutural de mobilidade, principalmente de transporte coletivo, como a espinha dorsal da cidade. Ou seja, é exatamente próximo à estação do metrô, à estação de trem, ao corredor de ônibus, que deve haver o adensamento. Então, nós estamos rompendo com um padrão histórico, que era um padrão que o adensamento era meio disperso na cidade. Agora, a ideia é que esse adensamento esteja próximo do sistema de transporte coletivo, onde poderá se construir com coeficiente 4, onde, portanto, nós vamos ter atividades, não só habitação, como outras atividades não residenciais, próximo ao sistema de transporte. Isso vai facilitar muito a utilização desse sistema. Agora, é claro que o plano diretor também parte do pressuposto, porque senão a gente inviabilizaria a cidade, de que nós vamos ter uma grande expansão desse sistema. Então, estão previstos 340 quilômetros de corredores de ônibus estruturados à esquerda, que não é a faixa. A faixa é uma medida ainda paliativa, é um corredor à esquerda com uma qualificação urbanística importante e também incorpora ao plano diretor todo o plano de expansão do metrô, que precisa ser realizado. Como eu disse, é muito importante, e isso vale para a habitação, como vale para a mobilidade, que o poder público seja capaz de pôr em prática, ou seja, fazer os corredores de ônibus, estender o metrô, produzir habitação de interesse social para faixa até 3 salários mínimos. É fundamental a presença do poder público. Então, eu acho que esse é um tema fundamental, sobretudo nessa articulação
entre mobilidade e uso do solo. Agora, lembrando também que o plano diretor não esqueceu de outros modais fundamentais, principalmente os modais não motorizados, né? A ciclovia, a bicicleta é considerado importante, as calçadas, o trânsito a pé, né, que são complementares ao transporte coletivo. Então, a ideia é que nós possamos ter aí, né, o sistema coletivo, o transporte coletivo e os sistemas de não motorizados como prioritários na cidade. E por isso que o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um fundo criado com recursos da outorga onerosa, do solo criado, 30% dele tem que ser destinado ao transporte coletivo e aos modos não motorizados. Dessa maneira, nós temos não só uma prioridade, como também recursos para viabilizar a prioridade necessária a esse sistema. Perfeito. Vereador, instantes finais da nossa entrevista, eu acho que fica também, talvez, a sua orientação para o munícipe que quer acompanhar a feitura desse plano. Quais são os instrumentos que a Câmara, que a Casa dispõe para que a gente possa acompanhar cada passo a passo aí do que é para se fazer, o que está sendo feito? Olha, em primeiro lugar, o Plano Diretor criou instâncias de participação da sociedade, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é um conselho composto pela sociedade civil e pelo poder público para, debater todas as questões urbanas, inclusive a implementação do Plano Diretor, o monitoramento do Plano Diretor. A Câmara Municipal, através da Comissão de Política Urbana e de outras comissões, também tem um papel importante nesse monitoramento, né? Nós vamos estar, ao longo dos próximos anos, com certeza, acompanhando o processo de implementação, cobrando que as ações propostas sejam colocadas em prática, inclusive, muitas delas deverão vir à Câmara, como a Lei de Desocupação do Solo, né? Como os planos que devem ser feitos, planos setoriais, né? Então, são planos, as operações urbanas, são leis que terão que ser aprovadas pela Casa e, portanto, isso partimos do pressuposto que a Casa vai estar acompanhando permanentemente este processo. Agora, não resta dúvida que o papel das entidades da sociedade civil, né, como os sindicatos de engenheiros, né, outros movimentos, entidades, é muito importante. Quer dizer, a sociedade precisa estar acompanhando também, né, de modo a que o poder público seja também, né, fiscalizado, né, por aqueles que estão na sociedade civil, né? E o Conselho de Política Urbana é importante, né, mas, né, nós temos muitas outras instâncias da sociedade e acredito que o Sindicato de Engenheiros será um ator importante nesse processo. Perfeito. E, vereador, quero muito agradecer pela recepção aqui na casa, no seu gabinete, e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, eu queria dizer que foi uma grande aventura, uma grande emoção participar desse processo do Plano Diretor, porque ele, na verdade, não é como eu falei aqui, ele é um projeto construído a 1000 vozes e a 1000 mãos, né? E poder, como relator, ter sistematizado esse desejo coletivo num projeto que vai orientar uma cidade que é tão sofrida, com tantos problemas, sem dúvida nenhuma, foi uma tarefa assim, muito dignificante do trabalho legislativo, que também mostra que a Câmara de Vereadores, que o Legislativo pode cumprir um papel muito importante na cidade. Nós, muitas vezes, temos visto, né, um desgaste, né, do Legislativo no país, um desgaste dos representantes da sociedade, e acho que o Plano Diretor, com a transparência que foi feita, ouvindo a sociedade, comunicando com a sociedade através de meios de comunicação de massa, né, podendo sistematizar, né, esse processo todo num projeto, numa lei agora aprovada, mostra que nós podemos ter um futuro melhor na nossa representação política. Vereador, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço e estamos à disposição para outras vezes falar com os sindicatos, com os engenheiros daqui do Estado de São Paulo. E você quer saber mais notícias a respeito do desenvolvimento da sua cidade, do seu estado e do seu país? Nós, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, fazemos esse link para você, tanto no âmbito escrito, quanto no áudio, quanto no televisivo. Todas essas notícias se encontram no nosso site, cesp.org.br. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco.
A Federação Nacional dos Engenheiros lançou em 31 de julho, na sede do CESP em São Paulo, mais uma etapa de um importante projeto, cuja versão é intitulada Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, novos desafios. O Cresce Brasil começou em 2006 e agora, decorridos 8 anos, nós estamos fazendo uma nova versão, incorporando alguns aspectos novos, trazidos à luz pela conjuntura brasileira, entre eles a questão da reindustrialização, né? Nós vamos discutir ao longo do Cresce Brasil as iniciativas que, na nossa opinião, devem ser tomadas para a retomada da indústria brasileira. A indústria perdeu competitividade e nós abrimos espaço para as importações. Então, o grande potencial de consumo que o Brasil tem, que é a 7ª economia do mundo, tendo em vista essa dificuldade de curto prazo de juro alto, de câmbio valorizado, né, de excesso de burocracia, com dificuldades de infraestrutura e logística, tem feito com que grande parte desse consumo vaze para as importações. É um projeto que vem cumprir uma grande carência. Na verdade, hoje em dia, o que está nos faltando é pensar o Brasil. A gente vê muita decisão sendo tomada ao sabor dos lobbies, das pressões, né, das necessidades imediatas, muitas vezes legítimas, e não vê um projeto estratégico de país sendo pensado, ou pouca gente pensando. Então, nesse sentido, o Cresce Brasil, ainda mais organizado por uma das categorias profissionais mais importantes quando você pensa em desenvolvimento, como é a engenharia, ele vem a preencher uma importantíssima lacuna. A iniciativa surgiu em 2006 e propõe uma plataforma ao desenvolvimento sustentável do Brasil com distribuição de renda. Extremamente importante, eu acho que a sociedade dos engenheiros de uma forma geral, né, através do sindicato e da federação, está desenvolvendo juntamente com toda a comunidade os avanços necessários que precisamos ter. E nada melhor do que um programa como esse, que vai refletir aquilo que o Brasil precisa para alcançar aquele desenvolvimento almejado. E dentro desse contexto, nós temos trabalhado juntamente com a federação na questão do saneamento básico e dentro da questão do saneamento básico, colocando os grandes desafios que ainda a gente tem, um grande déficit em relação à parte de, principalmente, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e na questão da drenagem urbana e a questão da água que hoje aflora, principalmente na região metropolitana de São Paulo e no estado de São Paulo como um todo. A importância do Cresce Brasil é absoluta, porque os engenheiros são os verdadeiros agentes do desenvolvimento econômico, social. Somos nós que construímos as infraestruturas e operamos essas infraestruturas. Agora, eu creio que a questão urbana no Brasil ainda está subdiscutida, inclusive na nossa categoria, porque os problemas estão aí queimando, né, a vida das pessoas, há uma crescente insatisfação, né, popular em relação aos serviços que são prestados e também a qualidade das infraestruturas. Em ano eleitoral, as propostas do projeto Cresce Brasil estão sendo apresentadas pelos diretores da FNE a todos os candidatos. O conteúdo está disponível em uma publicação especial, acessível por meio do site da Federação. Um dos pontos altos do Cresce Brasil e o momento em que ele é confeccionado, criado, elaborado e vai para a gráfica e sai, é exatamente nas vésperas de eleições para a presidência da República, que também coincide com a eleição para governador e para senadores. Então, o que nós fazemos? Nós preparamos esse documento, que tem um documento propositivo, altamente propositivo, e não de propostas absurdas, de propostas factíveis, pé no chão. Entregamos a todos os candidatos à presidência da República, a governo dos estados e ao Senado dos estados. Então, qual é o trabalho que os sindicatos dos engenheiros que compõem a federação vão ter agora? É pegar essa revista e entregar para esses candidatos. Nós já estamos fazendo isso aqui no estado de São Paulo. Alguns candidatos que a gente já conseguiu encontrar ou que passaram aqui pelo sindicato, porque o sindicato é um movimento muito grande de discussão política,
aberto com todos os partidos, vêm até o sindicato e fazem uma discussão, nós já estamos entregando esse nosso documento, essa nossa revista, que na verdade é um documento em formato de revista até para ficar mais palatável, né? Então, esse trabalho é o trabalho que a gente vai fazer daqui para frente até a eleição. Essa estratégia, ela mais do que nunca vai ser importante, porque o mundo lá fora hoje está muito ruim. E nós devemos experimentar nesse ciclo que se segue uma piora considerável da situação. Nós hoje temos uma incerteza crescente no ambiente político, o que tem rebatimentos imediatos sobre o processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Então a engenharia nacional, mais do que nunca, vai ter um papel histórico ao divulgar para a sociedade, discutir com a sociedade permanentemente as alternativas que a gente dispõe para avançar nesse processo de industrialização e de consolidação do emprego de boa qualidade do país. O Cresce Brasil, como a gente coloca, né, foi um sonho inicial dentro dos sindicatos e da federação, e ao longo conseguimos construir as propostas, mas não um levantamento simples de um problema brasileiro, e sim uma visão de engenharia para a sua correção e devido, vamos dizer assim, curso dependendo de cada ponto que for levantado. Para saber mais a respeito da luta por crescimento econômico com distribuição de renda, acesse o portal do CESP na internet.